Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a tua vida. Eu estou aqui passando para deixar aqui uma mensagem de Deus para o teu coração, trazer aqui, compartilhar alguns aprendizados da parte do Senhor Jesus. E nós hoje vamos falar sobre o tema características de uma igreja missionária, com base, é lógico, na igreja primitiva. Nós vemos que a igreja primitiva ela teve um crescimento muito grande no livro de Atos dos Apóstolos, apesar de tantas as perseguições, tantas dificuldades, mas a igreja houve um crescimento muito grande. Nós queremos ver qual o motivo desse crescimento, porque quando nós olhamos aqui, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 41, olha o que é que o texto diz. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam uma palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que é que estava acontecendo? Após a descida do Espírito Santo, diante da obediência à palavra de Deus, do Senhor Jesus, quando ele diz assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, os irmãos estavam ali há 10 dias reunidos em oração. Então, vem o Espírito Santo com a promessa que já havia sido liberada sobre o seu povo, e o texto vai dizer que todos foram cheios, cada um falava na sua própria língua. Então, as pessoas que estavam à volta, por não entender, estavam de fora, não estavam participando, não haviam sido cheias do Espírito. Então, elas ficaram achando que eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho, estavam bêbados. Então, diante desses maus comentários que estavam surgindo, Pedro se levanta em defesa do Evangelho, em defesa daquele acontecimento. E nós vamos ver que após a mensagem do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam para Cristo. Quando eu olho no capítulo 4 e o verso 4, olha o que é que o texto diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Nós vamos encontrar aqui mais uma vez o apóstolo Pedro pregando. Agora, porque eles haviam sido presos devido a um acontecimento que houve naquele tempo, onde Pedro e João, subindo a porta ao templo para orar, próximo à porta Formosa, nós vamos ver que eles foram presos por causa disso, e perguntaram, o interrogaram, acerca de quem vocês estão falando, acerca do quê, com autorização de quem, em nome de quem? Então Pedro vem com mais um discurso em defesa do Evangelho, em defesa do nome do Senhor Jesus. Aí se levanta e nós vamos ver que diante da pregação de Pedro, quase 5.000 vidas se rendem aos pés de Cristo. Ou seja, nós estamos vendo a igreja em constante crescimento. Capítulo 2, 3.000 almas. Capítulo 4, 5.000 almas. E no capítulo 5, o verso 14, olha o que é que o texto diz. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. É importante ressaltar que a igreja vivia sob pressão, vivia sob perseguição, mas não se calava, não se rendia, não se prostrava diante de homem algum. Antes,
é como nós vamos ver no capítulo 5, que Pedro diz: mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, eu quero trazer aqui apenas 4 características de uma igreja missionária, de uma igreja que cresce. Nós sabemos que a igreja que não faz missão, ela não cresce. Uma igreja que não é missionária, ela não cresce. Mas vamos ver aqui 4 características de uma igreja missionária. A primeira característica é a oração. Observe Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 42, que diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Nas orações, melhor dizendo. Observe que a igreja primitiva, um dos motivos dela crescer tanto, dela ser destacada como uma igreja missionária, é por causa que vivia em constante oração. Observe o capítulo 3, onde o texto vai dizer que todos os dias, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, os irmãos iam para o templo para orar. Por isso que nós vemos que havia muitos milagres no nosso meio, no meio da igreja do Senhor Jesus, da igreja primitiva, por causa que vivia em constante oração. Meus irmãos, a oração ela nos faz adentrar no campo sobrenatural e desfrutar de Deus ricas e preciosas bênçãos. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz quando eu me prostro diante dele e peço a ele em oração. Observe também no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5 vai dizer que a igreja estava em contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Pedro, agora, Herodes acha por bem prender os líderes da igreja. Ele mata Tiago, decapitado, e agora ele prende Pedro no intuito de, após a Páscoa, Pedro seria morto. Então, durante esse tempo, a igreja se ajoelhou, se prostrou e esteve em contínua oração por Pedro. E Deus, enquanto a igreja estava em contínua oração, Deus manda um anjo e liberta Pedro. Porque quando nós oramos, Deus vai onde nós não podemos ir, Deus faz o que nós não podemos fazer. Então, por isso que nós temos que estar em constante oração, porque nós somos carentes do favor de Cristo sobre a nossa vida. E a igreja primitiva, ela tem disso. Quando as coisas estavam apertadas ou passando por situações difíceis, ou melhor, seja qual era a situação, eles estavam em contínua oração. Então, veja bem, segunda característica de uma igreja missionária. A segunda característica era que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu volto para Atos capítulo 2 e o verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 4 e o verso 29 diz assim a palavra de Deus: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Nós vamos ver que a igreja estava pedindo ousadia para falar a palavra de Deus. O verso 31 diz assim, olha: e tendo eles orado, moveu-se em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Ou seja, a oração deles havia sido concedido, porque o desejo era ousadia para falar e pregar a palavra.
não era para falar a historinha da minha vida, da vida de fulano, do que viu na TV, do que viu no jornal, do que viu... Não, era pregar a palavra de Deus. Observe, vamos abrir a vossa Bíblia, livro dos Salmos, o Salmo de número 119 e o verso 11 diz assim, olha: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu acho interessante porque existe um ditado: a boca fala o que o coração está cheio. Então nós vemos muitas pessoas que, ao se deparar com alguma situação, diz assim: é parecido com o filme tal. Eu vi, me fez lembrar de Chaves, me fez lembrar de tal episódio, de tal série. Por quê? Porque o seu coração está cheio daquilo. Mas quando alguém está com o coração cheio da palavra, tudo que ele vê, o episódio, alguns acontecimentos, faz lembrar ele o quê? A palavra. Quando alguém está triste, ele diz: olha, não temas, crê tão somente, espera no Senhor, anima o teu coração. Então, ele sempre vai ter algo de Deus através da palavra para falar para alguém ou até para si diante de situação. Por quê? Porque o coração está cheio, porque ele fez igual o salmista no Salmo 119, verso 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observe que hoje nós vemos muitas pessoas subindo nos púlpitos para falar mais dele, de suas ações, de suas atitudes, para falar do próprio Cristo. Aí quando eu olho o Evangelho de Jesus escrito por João, o capítulo 1 e o verso 8, diz assim, olha: não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. O texto está falando aqui de João Batista. Não era ele a luz, mas veio para testificar a luz. Quem era a luz? Jesus. João Batista não veio falar que fui pobre, eu fui miserável, morei no deserto, minha vida foi difícil, comi gafanhoto. Não, ele estava ali com um intuito, falar do amor de Deus que seria derramado através do seu Filho Jesus Cristo. Veio pregar o arrependimento e a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? O livro de Apocalipse, capítulo 1, diz que bem-aventurado os que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Então você, pregador, não se preocupe em falar A, B, coisas tais, coisas vãs. Se preocupe em falar da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4 e o verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, ela quando é aplicada à nossa vida, ela tem o poder de curar, de restaurar, de renovar, de trazer vida àquele que espiritualmente estão mortos. Então a palavra de Cristo é o suficiente para salvar vidas, para restaurar vidas. Nós pregamos, o Espírito Santo, através da sua palavra, é quem salva, quem cura, quem liberta. Então nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Você que pretende, que deseja se levantar para falar, primeiro vai estudar, vá buscar orientação do Espírito Santo, inspiração, aprender com mestres também, aprender com bons livros, aprender principalmente na nossa maior fonte, que é a Bíblia Sagrada. Aí você estará apto. Como é que eu vou falar para alguém de um Jesus que eu não conheço, de um Deus que eu não conheço, de um Deus que eu não procuro conhecer através da sua palavra? Aquilo que nós temos em mãos é a própria boca de Deus falando ao coração do ser humano. Pois bem,
Terceira característica de uma igreja missionária: unidade, comunhão. Atos capítulo 4, verso 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartiram-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Observe que a igreja primitiva, uma das suas características era a comunhão. Eles viviam em unidade. Observe que eles sempre estavam no templos reunidos, sempre estavam nas suas casas, se agrupavam, tanto para orar como para o partir do pão, ou seja, para as ceias, para as celebrações, porque quando nós falamos de mesa, nós estamos falando de comunhão. Nós estamos vendo que no texto que eles sempre estavam reunidos com esses propósitos. Então, Atos capítulo 2 e o verso 42 vai dizer, olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão era uma característica dessa igreja. Nós vamos ver que o próprio Jesus disse que o reino subdividido não subsistirá. O reino dividido não subsistirá. Então, essa igreja, uma das suas características da igreja missionária, um dos motivos pelo qual ela crescia tanto, era porque era uma igreja que vivia em união. Não havia partidários igual a igreja de Coríntios, onde Paulo vai dizer que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Cristo. Não, nós vamos ver aqui a igreja tinha unidade, união, comunhão. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 12, quando Pedro está preso, a igreja se reúne e começa a orar. Não interessa se o problema se era de A, se era de B, se era com Pedro, se era com fulano. Não, todos se reuniam. Estava alguém com problema, então a igreja se unia, se reunia em constante oração e estava intercedendo. Viviam em união uns com os outros e por isso ela vivia em crescimento constante. E o quarto e último característica que eu quero abordar é que eles eram cheios do Espírito Santo. Quando você olha lá no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o capítulo 24, o verso 49, você vai ver que o próprio Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí quando eu olho Atos capítulo 1 e o verso 8, nós vemos o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Ou seja, o Senhor disse, olha, fica reunido, porque eu vou derramar um poder sobre a vossa vida que vai os impulsionar a pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia, com vigor, com unção. Então, para isso eles teve que obedecer, ficar junto, orando, né? E foram todos que estavam reunidos. A história vai dizer que havia aproximadamente 500 irmãos ali reunidos, só que ao passar dos dias alguns vão embora e ficou aproximadamente 120 reunidos, e todos os que estavam, todos os que perseveraram, que estiveram ali, no 10º dia veio sobre ele o Espírito Santo, e todos que ali estavam foram cheios de poder, cheios de virtude. E um dos exemplos é Atos capítulo 3, quando
Pedro e João vai ao templo orar, como nós já citamos antes. Eles se deparam com um paralítico que todos os dias era posto ali à porta do templo para mendigar. E Pedro e João, olhando para ele, diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Esse moço não teve o privilégio de ter uma experiência pessoal com Cristo, de ver Cristo quando Jesus estava no seu ministério terreno, mas ele encontrou alguém que havia sido cheio do Espírito Santo, que é revestido do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus havia dito: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu. Então, agora cheio do Espírito Santo, Pedro e João olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Então, nós vemos que por ser cheio do Espírito Santo, a igreja primitiva era uma igreja que operava milagres em nome do Senhor Jesus, porque elas eram cheias do Espírito Santo, vivia em constante oração, perseverava na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, estava em comunhão com os seus irmãos, por isso que elas eram cheias do Espírito Santo, vivia em obediência àquilo que o próprio Cristo determinou para a sua igreja. Então, meus queridos, com isso, nós vamos observar no texto aqui, Atos capítulo 2, capítulo 3, 4 em diante, falando sobre a igreja primitiva, nós vamos ver várias características. Eu espero que essas 4 que eu trouxe aqui para vocês possa ficar gravada no seu coração e nós, como igreja do Senhor, venhamos absorver essas características e colocar em prática. Venhamos estar em constante oração, em obediência à palavra, em comunhão com os nossos irmãos e procurar estar cheios do Espírito Santo. E assim Deus fará uma grande obra através da minha vida e da sua vida. Amém? Fique em paz, receba essa palavra que é de Deus para o teu coração. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o joinha, deixa seu comentário e nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Fique em paz e Deus vos abençoe.